O tema desta manhã é o novo mundo pós 11 de setembro e pós-coronavírus. Quando o ser humano experimenta essas grandes crises, ele percebe, como eu disse a princípio, que a vida é frágil, que as nossas estruturas são frágeis, e muitas coisas que pareciam demorar tanto tempo, de repente, são catalisadas, são aceleradas por esses grandes eventos. E eu, 10 anos atrás, apresentei uma palestra sobre o 11 de setembro, quando fazia 10 anos que havia acontecido lá o atentado às Torres Gêmeas, e já havia percebido, sim, que algumas coisas tinham mudado nas engrenagens do planeta, do mundo, no aspecto político, econômico, social. Só que com o coronavírus, aquilo que tinha começado lá quase como um ensaio, foi amplificado tremendamente. Só que antes de a gente começar aqui a comentar algumas informações a respeito disso, desses dois eventos, eu quero ler com você, recordar, porque eu creio que você conhece bem o texto, Apocalipse 13, não vamos ler todo o capítulo, veremos aqui primeiramente os versos 1 a 7, depois 11, 12 e 15 a 17. E eu gostaria que você atentasse para alguns detalhes que estão aqui contidos neste capítulo. Primeiro, há duas bestas, uma emerge das águas, outra da terra. Segundo, há uma adoração imposta por essas bestas aí mancomunadas, associadas. Terceiro, há um decreto, são dois decretos na verdade, um decreto de morte, mas antes dele um decreto que impõe uma marca, um dia espúrio de adoração. Na verdade, o centro, o foco desse capítulo, como do Apocalipse, da Bíblia em si, é a adoração. Adoramos a quem? A Deus ou ao usurpador, o dragão, Satanás, a antiga serpente, que tem seus testas de ferro, seus instrumentos por meio dos quais ele atua. A grande questão, no grande conflito, é a adoração. A quem adoramos? E o capítulo 13 fala muito disso. Depois que eu apresentar alguns fatos, em seguida aqui a leitura, eu voltarei ao Apocalipse para a gente fechar então essa nossa reflexão. Se você tem a sua Bíblia aí em casa, facilmente, por favor, leia com a gente, abra a sua Bíblia em Apocalipse 13, para que nós possamos aqui então refletir nesse capítulo tão crucial para o nosso tempo. Diz assim o texto, versos 1 ao 7. Vi emergir do mar. Você sabe que Apocalipse 17:15 responde o que é mar, As chaves interpretativas das profecias estão na própria Bíblia. Mar são povos, multidões, nações e línguas. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças 9 nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão, que é Satanás, o seu poder e seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Eu não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui, espero que você realmente aproveite o tempo aí de confinamento para estudar a Bíblia, as profecias, o Apocalipse. Aquela série que eu indiquei, eu trabalho um pouco sobre isso aqui também. Há muitos elementos simbólicos aqui detalhados e não dá tempo de a gente abordar todos eles. Toda a terra se maravilhou quando a besta foi curada, a ferida foi curada, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses, transformando em dias, são 1260 dias. Em profecia, dia valiano, dia corresponde a um ano literal, portanto são 1260 anos de perseguição, de arrogâncias, de uma atuação contrária à vontade de Deus. Depois a gente vai voltar a esse período aqui mais adiante. Bem, abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome dele e difamar o tabernáculo. Esse poder ataca o ministério intercessório de Cristo, o Tamide, no santuário celestial. A saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Perseguição contra o povo de Deus, deturpação da verdade, ataque ao santuário celestial, especialmente. Agora os versos 15 a 17, nós vemos o seguinte.
E lhe foi dado comunicar fôlego, verso 11 ainda, para que nós saibamos que agora vamos falar da segunda besta. Versos 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Então, mar, povos, multidões, nações e línguas. Terra, o oposto disso, uma região desabitada, deserta. Ali surge a segunda besta. Vi emergir da terra, uma outra besta, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, inicialmente pacífica, bondosa, mas falava como dragão. Ela se transmuta com o tempo. Exerce toda a autoridade da primeira besta, a do mar, na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A segunda besta forçará uma adoração à primeira besta, atrás de quem está o dragão. Agora sim, versos 15 a 17. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, decreto de morte, veja só, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você percebe então que haverá 2 decretos restritivos. Um que vai impor essa marca e o outro de morte. A marca da besta, embora haja um monte de teorias por aí, circulando nas redes sociais, infelizmente as pessoas não se dão ao trabalho de estudar a fundo, de comparar textos com textos. Quer um exemplo? Já que eu falei do 11 de setembro, assim que aconteceu lá o atentado às Torres Gêmeas, eu me lembro que algumas pessoas já começaram a dizer que era o cumprimento de Daniel 8, com aquele carneiro de 2 chifres. Os chifres foram quebrados na profecia, então as torres foram derrubadas, aquilo lá é o carneiro. Bastaria que lessem alguns versos depois, o verso 20 do capítulo 8 de Daniel, em que o profeta responde. Ele diz que os 2 chifres são a Média e a Pérsia. Para que ficar viajando, né? Para que ficar tentando interpretar uma coisa que está interpretada? A Bíblia é o seu intérprete. As chaves proféticas estão na Bíblia. Então, se eu quero saber o que é a marca da besta, eu tenho que ler outros textos. E a própria Bíblia diz que a marca de Deus, o selo de Deus, é o reconhecimento de que Ele é o Criador do universo. E o sábado, o 7º dia da semana, que antecede o pecado, porque está lá em Gênesis 1, ele se constitui nesse selo de reconhecimento que Deus é o Criador. Por que guardamos o sábado? Porque nós reconhecemos que Deus fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, se a marca de Deus, se o selo de Deus é esse mandamento, que não é mais importante que os outros, mas ele nos torna conscientes de que Deus é o Criador, a marca da besta é o oposto disso. Tem que ser algo parecido, mas diferente. Parecido, mas oposto, porque o Apocalipse é o livro dos contrastes. O pastor Dornelles falou isso no sábado passado. Você tem o trono de Deus, o trono da besta, de Satanás. Você tem a mulher virtuosa de Apocalipse 12, mas também tem a mulher prostituta de Apocalipse 17. Você tem o cordeiro e o dragão, são contrastes. E você tem a marca de Deus e a marca do diabo. Você tem o selo de Deus e o selo de autoridade humana. Você tem um dia da semana que marca realmente o memorial da criação, é o aniversário da criação. Ninguém pode mudar o dia do aniversário. E você tem um dia que foi transferido, mudado por uma autoridade humana que perseguiu, que desvirtua a verdade e que ataca o ministério intercessório de Cristo lá no santuário celestial. Preâmbulo, Apocalipse 13 é isso, né? Bem assim, abordando isso bem rapidamente. Na vigília nós vamos nos demorar mais nesses assuntos aqui, mas agora eu quero me voltar um pouco, e depois voltaremos à Bíblia, assim, né? A alguns fatos relacionados, sim, com o 11 de setembro. Era uma terça-feira, 11 de setembro de 2001, eu me lembro muito bem, embora já faça aí 2 décadas, né? Eu estava lá na redação da Casa Publicadora Brasileira, e de repente, acho que foi a secretária da redação, ela passou pela sala dizendo: gente, vamos dar a sala de reuniões, porque a TV estava ligada lá, acho que na CNN, está acontecendo alguma coisa em Nova York. E de fato, uma das torres já havia sido atingida. E a gente pensou, que acidente terrível, né? Um avião entrou numa das torres, atingiu a torre em cheio. Até então parecia um acidente. Só que poucos minutos depois, a Torre Sul foi atingida. E aí já não tinha mais como pensar que fosse um acidente. Era alguma coisa orquestrada. E de fato, a gente ficou assim, estupefato, né, com aquela situação. O que está acontecendo? Que história é essa?
os norte-americanos tão armados, tão protegidos, jamais poderiam imaginar que aviões comerciais poderiam ser sequestrados para fazer um estrago como aquele. Não foram só aqueles dois. Outro atingiu o Pentágono, nos arredores de Washington, e um quarto avião quase atingiu a Casa Branca, não fosse os passageiros terem se insurgido ali, né, e conseguiram conter os terroristas. O avião caiu ali perto de Pittsburgh, antes de chegar até a Casa Branca em Washington. Foram 4 aviões sequestrados, 19 sequestradores morreram nesses acidentes, nesses atentados, né? E quase 3 mil pessoas perderam a vida nessa situação aí, nesse atentado terrorista que, sem dúvida, marcou a história. Foi algo realmente bastante dramático, né? Então, as informações, resumidamente, são essas. Se puder colocar para mim na tela, isso. Aí foi o que sobrou, né, das torres. Hoje lá tem a Freedom Tower no lugar das 2 torres. 3 mil pessoas, como eu já disse. Olha só, o jornalista Ruben Holdorf, lá do UNASP Campus Engenheiro Coelho, ele escreveu algo sobre a questão da perda gradual da liberdade de imprensa, que é um fato importante. Ele diz assim, que a rivalidade entre o governo e a imprensa se iniciou logo após os atentados de 11 de setembro, quando a então Conselheira Nacional de Segurança, a Condoleezza Rice, solicitou à imprensa nacional evitar qualquer notícia prejudicial à ordem no país. Os chefes de redação, Ron Gutty e Dan Guthrie, dos jornais City Sun e Daily Courier, respectivamente, ousaram cumprir a primeira emenda da Constituição Americana, liberdade de imprensa, de expressão religiosa. O que aconteceu? Foram demitidos. Configurava-se aí o princípio da derrocada da primeira emenda e o primeiro abalo contra a democracia. Para você que pensa que é impossível mudar a lei, a Constituição norte-americana, perceba que uma crise pode acelerar coisas que pareciam imutáveis, impossíveis de acontecer. O caso aqui foi a perda gradual de liberdade de imprensa, o governo interferindo diretamente nessa questão. O que mais? Segundo matéria publicada na revista Super Interessante, de setembro de 2011, 10 anos após o atentado, para combater o terrorismo, ou com essa justificativa, os Estados Unidos tomaram medidas radicais. O governo passou a grampear secretamente e-mails e telefonemas da população, lembra disso? Criou cadeias à margem da lei, como a de Guantánamo, que não obedece às regras jurídicas do país, e usou tortura contra suspeitos de terrorismo, que podem ser presos por tempo indeterminado, mesmo sem provas ou sequer uma acusação concreta. Por tudo isso, há quem diga que os Estados Unidos se tornaram um Estado policial. Cordeiro, dragão. Então, jornalistas, analistas, né, perceberam realmente que houve uma mudança aí, nas engrenagens, houve uma tendência para o autoritarismo, né, numa nação que sempre se gabou aí de sua democracia e das liberdades, né, constitucionais. Agora o que nos interessa realmente os desdobramentos proféticos dessa situação toda. Veja só. Primeiro, foi aprovada a lei patriótica no tempo do governo Bush. O governo americano passou a ter direito de investigar qualquer cidadão americano ou estrangeiro morando nos Estados Unidos, sem necessidade de ordem judicial. Outra coisa, em 2006 foi aprovado também o ato das comissões militares. Grave essa descrição, eu vou voltar a ela. O ato das comissões militares. O que foi isso? Dava ao presidente norte-americano autoridade para instituir tribunais militares à parte do sistema judicial. Com que propósito? Julgar combatentes inimigos ilegais. Grave isso também. Combatentes inimigos ilegais. Detalhe, qualquer cidadão americano poderia ser considerado combatente inimigo ilegal, desde que houvesse uma suspeita de que ele estivesse envolvido com terrorismo, com atividades terroristas. Percebeu? Um tribunal paralelo à lei. A pessoa pode ser presa sem qualquer tipo de julgamento, condenada sem qualquer tipo de julgamento, pode ser presa sem mandato, e assim as coisas começaram a acontecer por lá, né? Não eram só militares, embora a expressão ali aparecesse, né? O 11 de setembro antecipou a chegada do quadro profético de Apocalipse 13, 15 a 17, que acabamos de ler. Segundo o qual, os combatentes inimigos ilegais do governo norte-americano não poderão comprar nem vender se não tiverem o sinal da besta. Um amigo meu, que fez mestrado comigo, inclusive, o pastor Sérgio Santelli,
um grande estudioso de profecias também, escreveu o seguinte, há alguns anos atrás: o evento também mostrou claramente que diante de uma tragédia de grandes proporções, as pessoas abrem mão da sua liberdade em troca da promessa de segurança. A pergunta é, não poderia também a lei dominical ser imposta em outro futuro, num futuro cenário de uma tragédia de grandes proporções, quando a segurança mais uma vez fosse trocada pela liberdade? Claro que sim. Interessante que as pessoas, os americanos, tão ansiosos de suas liberdades individuais, na época, permitiram que essas coisas fossem feitas pelo governo. Por quê? Quando o medo é alimentado, artificial ou realmente, né, as pessoas abrem mão de suas liberdades. Elas não querem morrer. Então, se uma situação catastrófica for realmente sendo real ou não, enfim, não vamos discutir esse ponto, ela for devidamente alimentada pela mídia, né, isso se chama engenharia social, as pessoas cheias de medo abrem mão de suas liberdades. As coisas começam a mudar, como eu disse, rapidamente. Vamos lá. A teologia dos terroristas é um ponto interessante também de a gente analisar isso aqui, a ideologia dos terroristas, né? Porque, embora a gente repudie veementemente as atitudes deles, o que eles têm feito, né? Levado pessoas à morte, assassinado e tudo mais, quando analisamos a teologia, as ideologias desses aderentes, esses que adotam essa visão terrorista, né? A gente percebe algumas coisas. Primeiro, existe a aversão ao materialismo e ao secularismo da cultura ocidental. Segundo, condenação da sensualidade e da imoralidade. Terceiro, sentimento contrário ao Vaticano e aos Estados Unidos. Quarto, temor de uma possível união entre esses dois poderes, ou seja, igreja e Estado. Eu te pergunto, não tem um grupo que pensa mais ou menos assim? Embora não tenha nada a ver com terrorismo, embora sejam pessoas pacíficas, pessoas que doam cestas básicas, pessoas que dão sangue, literalmente, para outras pessoas, pessoas que amam o próximo, mas que também se pautam pela ética bíblica, temem, não é que temem porque a profecia anuncia isso, e quando acontecer é ao fim mesmo, a gente crê nisso, né? Mas sabem que essa união Estado e igreja é perigosa, e que haverá realmente uma união entre as duas bestas. Veja que interessante. Há um livro, inclusive, que é publicado por esse pessoal aí, que trata desses temas todos. Que talvez, se for lido amplamente, poderá até trazer problemas, porque poderão confundir esses dois grupos de pessoas. O remanescente fiel da Bíblia, ele também pensa semelhantemente a alguns desses aí, chamados fundamentalistas terroristas, não é? Mas não tem nada a ver com eles. Mas a confusão pode se armar nesse sentido. Então é algo para a gente pensar também, né? O que mais? A revista Veja, trazendo ali uma reportagem especial sobre os 10 anos do atentado terrorista, na edição do dia 7 de setembro de 2010, publicou uma matéria em que dizia assim: momentos históricos decisivos ocorrem por uma combinação de fatores. Mudanças demográficas, decisões políticas e econômicas e desastres naturais, por exemplo, podem confluir para que uma sociedade siga por outro rumo. E diz mais a matéria, que, aliás, isso nos faz lembrar, né, do livro Eventos Finais, na página 9, que diz assim, Ellen White escreveu o seguinte: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Agora sim, a mesma matéria da revista Veja daquela época definia da seguinte forma a expressão, a palavra fundamentalismo. Assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Em 2001, pouco tempo antes aí do atentado, a revista Galileu chamava aqueles que creem na Bíblia, literalmente, de fundamentalistas. Pouco tempo depois, a revista Veja, de novo, diz que quem crê na semana da criação, Adão e Eva, essas coisas, crê numa obscuridade, trevas mentais. Veja que interessante. A palavra fundamentalismo passou a ser associada com pessoas que interpretam literalmente textos sagrados como os textos que têm a ver com a criação, Gênesis.
Não mais apenas aqueles grupos que matam, que causam tragédias e atentados. Pessoas que aceitam a literalidade da Bíblia, por exemplo, ou do Alcorão, passam a ser tidas como fundamentalistas. E isso é perigoso, né? Isso, de novo, causa uma confusão conceitual bastante perigosa, especialmente para aqueles que não têm nada a ver com esses atos terroristas e criminosos, né? Karen Armstrong, no livro Em Nome de Deus, uma autora bastante conhecida aí no meio acadêmico, definiu também, da forma dela, fundamentalismo. Veja só, fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Não é bem assim. Os cristãos não pensam exatamente assim, né? Mas, na concepção dela, são aqueles que rejeitam a ciência e adotam a Bíblia de forma literal. Um conceito equivocado, mas enfim, é o que está na boca do povo, né? Então veja só, pensa num liquidificador. E agora vamos fazer ali uma vitamina, né? uma batida, né? Então você coloca ali, crise econômica, cerceamento de liberdades individuais, mídia amordaçada, o fortalecimento de grupos que torcem pela funesta união entre igreja e Estado, e a aversão pelas minorias fundamentalistas, entre aspas, e tente imaginar então o que vai sair dessa receita, né? É exatamente isso que está acontecendo. Desde lá, e agora, de forma ainda mais exacerbada, mais intensificada, a receita está ali sendo batida, né? Sendo mixada, né? E Apocalipse 13 se cumprindo debaixo do nosso nariz. Grande Conflito, página 592. Ellen White escreveu, recomendo esse livro, viu? O Grande Conflito. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Lembra? Combatentes inimigos legais? Inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Pessoas que não têm nada a ver com os juízos que estão acontecendo, pessoas que não têm nada a ver com as tragédias, mas serão culpadas, porque são pessoas não gratas, são fundamentalistas, não se unem com os demais para promover a paz e assim por diante. Fundamentalismo, que expressão perigosa. Eu quero que você assista comigo agora um pequeno vídeo, uma reportagem que foi exibida alguns anos atrás na BBC de Londres. Talvez você já tenha visto isso, mas é bom a gente relembrar nesse contexto. Um pastor adventista foi convidado a participar de um programa de TV, um programa de auditório, bastante conhecido e uma boa audiência lá em Londres, na Inglaterra. E em certo momento ele vai defender algo que é bíblico, nem é o sábado. Não tem nada a ver com coisas que são mais assim, polêmicas, né? Parece que até o assunto seria bem aceito, porque aparentemente todo mundo espera por isso, mas não. Por defender a Bíblia, ele foi taxado de fundamentalista por um outro religioso, um clérigo. Assista e tire suas conclusões. Pense, se fosse você nesse momento, o que você faria? Pastor, from the Seventh-day Adventists, do you believe that the end is coming? Not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet. There'll be the voice of the archangel. There'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open. According to the biblical record, the sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who've been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. No, listen. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon. I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians. Yeah. It's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand year period? What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ.
He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God gave us, he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists. Not just Seventh-day Adventists. It's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or Sikhs. Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, it makes a statement in the Jews? book. No, he makes a statement. He makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who I'm the have way, never... the truth. What about... Sorry, I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement, but Absolute rubbish. Tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So, we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. You're cherry picking. This is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Você percebe ali uma batalha bastante clara entre a literalidade da Bíblia, que apresenta mais de 2.000 vezes a verdade de que Cristo vai voltar literalmente nas nuvens dos céus, e uma iniciativa, uma tendência de reinterpretar as passagens como se fossem apenas poéticas, ou até, pior, um erro de interpretação dos primeiros cristãos, ou de Paulo. Que coisa! Ou aceitamos a Bíblia pelo que ela é, ou a rejeitamos completamente. Cristo vai voltar. E por pregar essa mensagem, por defender isso, esse pastor, que graças a Deus foi muito calmo, muito tranquilo, né? Usado por Deus, ele foi taxado de fundamentalista. Imagine você quando começar a agitação dominical e nós tivermos que defender verdades ainda mais impopulares. Como estaremos nesse momento? Preparados? Cheios do Espírito? A fim de enfrentar toda a oposição? É isso que nos aguarda. Esse é o tempo de preparo, para que possamos enfrentar realmente essa época difícil, né? Vamos lá. Agora, deixemos um pouquinho de lado ali o 11 de setembro e pensemos na pandemia como uma aceleração de tudo isso que a gente viu até agora. Um catalisador tremendo, né? E um ensaio para o fim do mundo. Não é o fim ainda, mas é um ensaio bem interessante para a gente pensar e analisar. Agora eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui algumas notícias. Por exemplo, The Times of Israel, um jornal lá de Israel, dizendo que o governo autorizou, sim, que se fizesse aí uma investigação em massa por meio de telefones celulares, o que aconteceu no Brasil também. Eu recebi no meu celular, aqui no estado de São Paulo, um aviso lá no começo da pandemia, né, de que estaríamos sendo, em outras palavras, vigiados, né? Para aqueles que defendiam a implantação de um biochip, é até uma frustração, né? Porque é muito mais fácil do que isso. Não precisa nem implantar um chip, você já está sendo vigiado por outras formas, né? Inclusive por reconhecimento facial por câmeras espalhadas por aí. Então, aquele livro 1984, de George Orwell, já é realidade. Nós já estamos vivendo o grande Big Brother, né? E sendo monitorados o tempo todo. Outra notícia. OMS indica que notas de dinheiro, papel, podem disseminar coronavírus. Então, há uma tendência de substituírem as notas de papel por dinheiro virtual. O ensaio para isso já está sendo feito há um bom tempo, bitcoins e outras formas aí. Então, com o tempo, realmente, tudo vai se tornar virtual. E aí o controle da economia será muito mais fácil. De uma hora para outra, você pode perder o seu patrimônio se estiver guardado virtualmente num banco.
há forças aí para que realmente as cédulas, né, sejam substituídas por um dinheiro virtual. Por quê? Elas disseminam doenças realmente, né? Só que você podia guardar embaixo do colchão. Daqui a pouco não vai dar mais para fazer isso, né? O que mais? Coronavírus, estado de emergência pode suspender direitos fundamentais. Olha aí, de novo, o que aconteceu no ano de setembro, voltando aí, né? Portaria aqui no Brasil prevê prisão de quem descumprir quarentena em razão da Covid-19. E aconteceram mesmo, né? Polícia da Espanha usa drones para pedir que cidadãos saiam das ruas. Isso parece coisa de filme de ficção científica, né? Aqueles filmes distópicos, né? Futuristas. As pessoas estão andando lá e os drones vigiando e dizendo que cidadãos voltem para suas casas. Que coisa, né? Olha o que está acontecendo agora. E algo que, se fosse feito em tempos de tranquilidade, de não pandemia, seria rejeitado imediatamente. A mídia cairia em cima disso com todas as críticas. Mas não, agora, quando o medo é alimentado, as pessoas aceitam, porque elas querem segurança. Elas querem que a vida seja protegida. O que mais? Esse aqui é lá do meu estado natal, Santa Catarina. Polícia utiliza helicóptero e cria tempestade de areia para tirar banhistas da praia em Santa Catarina. Até isso aconteceu. Vamos lá, o que mais? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos suspendeu direitos constitucionais durante o coronavírus. Olha só o que aconteceu lá. O Departamento de Justiça de Trump pediu ao Congresso a elaboração de legislação que permita aos juízes principais manterem indefinidamente as pessoas sem julgamento e suspender outros direitos constitucionalmente protegidos durante coronavírus e outras emergências. Você se espantou o que aconteceu no 11 de setembro, pouco depois? Agora a coisa é muito maior. As pessoas podem ser mantidas presas indefinidamente, indo contra a Constituição. De novo eu digo, quem achava que é preciso alterar a Constituição para que um decreto como o dominical seja assinado nos Estados Unidos, talvez não seja preciso isso. Basta uma medida provisória, basta um momento de emergência para que a lei máxima seja momentaneamente, pelo menos, né, superada por uma outra legislação emergencial. Mais uma. A verdade é que essa pandemia está servindo de laboratório, como eu disse, né, de ensaio para muitas ações que poderão se tornar rotina no mundo pós-crise. Em tempos assim, as liberdades individuais e mesmo a liberdade religiosa são seriamente ameaçadas. Veja, por um decreto, os templos foram todos fechados. Então é para pensar, né? Ambientalismo, a nova religião planetária, o que vem depois da pandemia? O que poderá ser acelerado agora, graças às evidências que foram observadas durante esse tempo de quarentena, de confinamento, de isolamento social? Vejamos. Covid-19. O mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Olha que interessante. Os efeitos espetaculares do confinamento no planeta. Olha lá, uma enorme crise de saúde como o coronavírus foi necessária para forçar os humanos a parar os maus tratos ao planeta. Revista Exame. As emissões de dióxido de carbono, de nitrogênio, digo, na região de Wuhan, lá no epicentro da pandemia do coronavírus, caíram de 10% a 30% entre 1º de fevereiro e 25 de fevereiro de 2020, em comparação com dados do ano passado. Então, a qualidade do ar, não só na China, mas aqui em São Paulo também, foi perceptível, né? Fotos têm sido tiradas, mostrando as diferenças, né? De outros lugares também, a gente tem percebido isso, como, por exemplo, em Veneza. Aqueles canais que viviam ali com as águas turvas, pela poluição e tudo mais, olha como estão agora, limpos. Isso tudo está servindo de argumento para os que defendiam, né, o ecumenismo, o ecossocialismo, queira você chamar como for, o ambientalismo. E está havendo um clamor, olha lá, para uma governança global, um governo mundial para lidar com crises como o coronavírus e a crise climática. James Bolton, a crise clama por uma liderança global. Aquele anterior ali é um ex-primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, clamando por um governo mundial. Aqui temos um camarada que teve um alto cargo no governo norte-americano defendendo a mesma ideia. E ele diz assim, o James Bolton, um economista que trabalhou 31 anos no FMI.
A não ser que o governo dos Estados Unidos assuma a responsabilidade de coordenar uma resposta global, a recuperação de um choque econômico grande como aquele pelo qual passamos será, no melhor dos casos, caótica. O efeito deprimente dessa pandemia na economia e saúde mundial poderá, nesse caso, persistir por anos. Detalhe, 2 autoridades mundiais, tá? Aqui o ex-diretor do FMI está clamando para que Estados Unidos assumam protagonismo na recuperação do planeta. Besta número 1. Para que eles tomem a frente. E na Páscoa deste ano, como mostra a foto aí na tela, o Papa Francisco, numa cena surreal, na Praça de São Pedro, ali totalmente deserta, ele realizou ali uma celebração muito significativa para os católicos, em que ele concedeu perdão irrestrito para aqueles que estivessem realmente passando pela doença, né, do Covid-19. Então, perdão, que me desculpem meus amigos, queridos amigos católicos, eu já fui um, mas o perdão somente Deus pode conceder, não é verdade? Seres humanos atribuírem a si essa prerrogativa é uma blasfêmia. Tomar o papel de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Por isso que Jesus quase foi apedrejado na Bíblia quando fez isso. Porque eles o viam como ser humano apenas. Mas como ele é Deus, ele podia fazer isso. Teus pecados estão perdoados. Só Deus pode fazer isso. Então nós vemos aqui nesse momento 2 figuras importantes, uma política e uma religiosa, assumindo um protagonismo no planeta. Assumindo uma liderança política e espiritual. Isso é muito interessante, à luz do que lemos aqui na Bíblia, né? O Papa disse naquela celebração: não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta, gravemente enfermo, pobres e planeta. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, acorda, Senhor. Planeta e pobres. Isso é muito interessante, porque para quem conhece um pouquinho da teologia da libertação, sabe que é uma teologia marxizada, né? Não vou entrar em detalhes também sobre isso, mas um marxismo cristianizado, em que os pobres, o proletário, eram o alvo das pregações, era o alvo dos esforços da igreja naquele momento. Agora aqui no século XXI, o proletário, entre aspas, é ainda mais útil para esse tipo de pensamento, porque ele se tornou o planeta. O planeta está doente, o planeta precisa da nossa atuação, precisa de Deus, precisa ser salvo. E quando você fala em planeta, você envolve todos os seres humanos, é algo muito interessante. Olha só o que esse novo guru do século XXI, um israelense chamado Yuval Harari, que recentemente publicou um livro com um título muito sugestivo: Na batalha contra o coronavírus faltam líderes à humanidade. Ele disse o seguinte numa entrevista recentemente: as decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos, mas estes não são tempos normais. Eu quero te recomendar um livro, até trouxe aqui para mostrar para vocês, O Povo contra a Democracia, de um acadêmico, não é um teólogo, ok? Não é sequer adventista, né? Não sei se pertence a algum tipo de credo. Yasha Monk, um livro secular. Sabe o que me surpreende, pastor Gilson, amigos? É perceber que estudiosos seculares estão vendo coisas que talvez os cristãos não estejam enxergando. Por que será que não estão enxergando? Talvez estejam negligenciando o estudo da Bíblia mesmo. Um olhar atento aos eventos e outro na Bíblia. Ele diz aqui o seguinte, eu vou citar apenas um trecho do livro. Existem também anos breves. E você vai perceber que ele fala mais ou menos o que o Harari acabou de dizer ali, né, naquele texto. Existem anos breves em que tudo muda abruptamente.
Novas figuras políticas tomam palco de assalto, eleitores clamam por políticas públicas que até o dia anterior eram impensáveis, tensões sociais que por muito tempo fervilhavam sob a superfície vêm à tona numa explosão terrível. O sistema de governo, que antes parecia inabalável, dá sinais de que vai desmoronar. É o tipo de momento em que estamos vivendo hoje. Ele diz mais, não, volta para cá. Depois eu vou comentar esse texto que está na tela ali, que vai para a tela. Olha que interessante. O povo contra a democracia. Em que sentido? As pessoas, repito, em tempos de crise e de medo, aceitam até que a democracia seja corroída. E nós estamos vendo isso acontecer neste momento. Agora eu vou ler para você, com você, um texto de Ellen White, lá do século XIX, que poderia ser talvez o texto central dessa pregação, dessa palestra, porque eu acho ele muito revelador. Olha só, vamos ler juntos com atenção isso aqui. Mensagens Escolhidas, volume 3. O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. É o que esses analistas estão percebendo. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência. Você percebe que isso está acontecendo exatamente agora? Segundo o exemplo do papado, Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. É algo planetário. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Apocalipse 18. Haverá, eu grifei essa frase, acho incrível. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Outro livro que eu quero te recomendar, para não dizer que a gente é tendencioso, é esse aqui. O Império Ecológico, de Pascal Bernardin. É um calhamaço que você pode perceber. A subversão da ecologia pelo globalismo. Bernardin é um autor tremendo, um pensador francês, assim, com textos fantásticos. E neste livro, no século XXI, ele diz algo que já estava sendo dito por Ellen White no século XIX. Querem ver? Olha aqui o texto que eu vou destacar para vocês. De Pascal Bernardin. Um discurso onipresente monopoliza as mídias. E uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia que nós pregamos, mordomia. Aquela que é respeito pela obra do Criador. Fantástico. É quase um adventista para mim esse autor aqui. A verdadeira ecologia é respeito pela obra do Criador. Não isso que estão instrumentalizando para levar avante pautas que não tem nada a ver com a Bíblia. Diz mais aqui o Bernardin. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Note, Ellen White chamou de união universal. Ele chama de princípio central unificador, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual. Ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Já vimos aí muçulmanos e judeus se unindo para combater o coronavírus, para lutar pela preservação ambiental, né? Ele deverá, esse princípio central, que Ellen White chama de união, laço de união universal, evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista, se quiser chamar de ecumenismo, fica à vontade, e a aparição de uma religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir, diretamente ou não, em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir também a instauração de um governo mundial. Você percebe como há uma convergência aqui de ideias? Né? Emergências que possibilitam a adoção de leis restritivas,
Mas as pessoas que estão envolvidas por esse tipo de restrição não percebem quase isso, porque elas creem que isso seja segurança, isso seja bom, um governo mundial que maravilha, uma religião mundial que maravilha. Mas quem ditará as regras? Que tipo de crença vai predominar nesse tipo de religião mundial? Em que todos podem se unir, embora creiam em coisas tão diferentes, tão diversificadas, né? Olha, em 2009, 11 anos atrás, eu era um dos editores da revista Adventista na época, e publiquei um pequeno texto com o título Aquecimento Global é a Nova Religião. E na época, alguns até acharam que estava sendo um pouco sensacionalista, né? 11 anos se passaram, e eis que ano passado, 10 anos se passaram, ano passado, eu vi num blog de política esse título. Ambientalismo é a nova religião. O tempo passa, e nada como um dia depois do outro, né? Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como líder da defesa do ambiente, na defesa do ambiente. Eu vou deixar para você uma tarefa de casa. Quem sabe agora à tarde você pode assistir isso. No meu canal no YouTube, Michelson Borges, tem lá um vídeo que eu preparei sobre o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia. Bispos, cardeais e o Papa estiveram reunidos tratando desse assunto. Agora perdeu força porque a pandemia é muito mais grave, né, do que qualquer coisa que possamos imaginar. Mas, na época, realmente era um assunto que tinha dominado a mídia e a Igreja Católica teve lá a sua reunião. E eu estudei ponto por ponto do Instrumento Laboris, que é o documento que eles estudaram lá, para depois gerar um documento oficial publicado pelo Papa. É algo realmente assim bastante, quase assustador, né? Porque há uma teologia ali que não é bíblica, uma teologia indigenista, um ressurgimento da teologia da libertação, colocando a terra como proletário, como eu disse a vocês. Então eu quero te convidar a assistir a esse vídeo, porque eu não tenho tempo aqui de explorar muito mais esse assunto do ecumenismo, do ambientalismo, né, que está sendo utilizado de forma instrumentalizada. Então assista, por favor, esse vídeo e você vai ter uma ideia mais aproximada do que eu estou dizendo aqui em linhas gerais. A comunhão com a Mãe Terra ressuscitará depois da pandemia. Isso está publicado no site do Vaticano, Vatican News. A comunhão com a Mãe Terra, uma expressão pagã, não existe esse Mãe Terra, ela vai ser maior, ressuscitará depois da pandemia. Jornal lá do Canadá traz o título: Domingo deve ser de novo um dia de descanso. Interessante, não? E o prefeito de uma outra cidade do Canadá, Guelph, Ken Guthrie, no Twitter dele, postou o seguinte, recentemente: apenas colocando isso para consideração. Então, só para a gente pensar. Depois que chutarmos o Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo, novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. A ideia pegou, ela é simpática. E nós estaremos diante de uma situação ambivalente após a crise. Primeiro, temos que recuperar a economia, trabalhando duro. Segundo, percebemos que o planeta se recuperou quando os seres humanos deram uma pausa, fizeram uma pausa. E agora, o que fazer? É bom pausar, mas temos que trabalhar. Que tal pausar um dia só? E aí percebemos como o argumento será muito bom, muito fácil, muito tranquilo, com evidências concretas, porque as fotos estão aí, as reportagens, os dados, as estatísticas estão aí, mostraram que realmente podemos salvar a Terra se pararmos um dia, que pelo menos nos confinemos por um dia. Deixe o carro na garagem, vá para a igreja apenas, fique com a família, vá a um parque. Baixo carbono, um dia de baixo carbono. A ideia é muito simpática e haverá argumentos fortes para isso. E aqueles que discordarem, não porque não concordam com preservação do meio ambiente, ou porque a família precisa de um dia para descansar, não é por isso, mas é porque o aniversário da criação é outro dia. É porque o dia de descanso é outro dia. Fundamentalistas, por que vocês insistem nisso? Serão pessoas não gratas. E aí, por um motivo injusto, serão execrados publicamente, como diz Ellen White no Grande Conflito, e finalmente perseguidos até. As leis, os protótipos de lei estão aí já foram aprovadas, né? Sobrepõem a Constituição e podem ser presos, podem ser perseguidos, podem ser monitorados. O cenário
Você percebeu? Está montado para tudo isso, né? O Papa diz que o coronavírus, a pandemia de coronavírus, pode ser uma resposta da natureza à crise climática. É lógico que ele ia linkar as coisas. É lógico que haveria autoridades já dizendo, tem tudo a ver com as mudanças climáticas. Porque agora o argumento ganha muita força, né? Testemunho Seletos, volume 2. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra, por baixo dos panos. Seus dirigentes ocultam o seu legítimo intento, e muitos dos que a ele aderem, aceitam, ignoram para onde leva a corrente. Muita gente sincera, honesta, está participando disso sem saber. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Outro livro de um autor secular, dizendo a mesmíssima coisa, Roger Scruton, um grande pensador, filósofo, faleceu há poucos meses. Previsões alarmistas desse tipo são recorrentes na história, e há um bom motivo para isso. Alarmes transformam problemas em emergências, levando o andamento normal e diário da política a uma interrupção abrupta. Diante de uma emergência, preparamo-nos para obedecer, seguir líderes e nos proteger. As pessoas que cobiçam políticas centralizadoras, de cima para baixo, têm as emergências em alta conta. Não só pessoas, mas esses poderes também que lutam contra Deus. Tem muita coisa para a gente falar, tem muitos conteúdos. Deixa um pouco para a vigília, né, pastor? Eu quero só finalizar agora, voltando ao livro do Apocalipse. E eu preciso ler com você aqui algumas coisas rapidamente. Apocalipse 13 é terrível. Apocalipse 13 é uma revelação de perseguição, de morte, de oposição a Deus. Mas graças a Deus, Apocalipse 13 é ladeado por 12 e 14. Que óbvio. Sim, mas aqui o 12 fala de vitória. E o 14 fala de vitória. Então no capítulo 12, a gente encontra, eu não vou ler aqui porque o tempo já se foi, mas a gente encontra aqui no capítulo 12, descritas 4 batalhas. Os textos estão na tela, se puder colocar um pouquinho ali para as pessoas anotarem e depois conferirem, né? Apocalipse 12, de 1 a 6 e 13 a 17. De 1 a 6, a gente vê aqui a descrição do grande conflito. Depois, no 7 em diante, ele faz um flashback, volta a descrever aqui um dragão, um poder terrível, que é Satanás, na verdade. Ele foi expulso do céu. Então, na primeira batalha, nós vemos aqui o início do conflito, e Satanás perde, ele é expulso do céu. A segunda batalha é descrita aqui também, nesses primeiros versos do capítulo 12, como tendo como palco o Calvário, precisamente nos versos 8 a 12, 9 a 12 ali. No Calvário, Satanás perde de novo, Jesus sai vitorioso, Jesus derrota as forças do mal, Jesus nos perdoa, nos redime e depois ressuscita, selando a derrota de Satanás. Depois, dos versos 13 ao 16, nós vemos outra batalha, agora Satanás utilizando um poder humano, uma igreja, para perseguir o povo de Deus, que é justamente aquele período de 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou ainda 1260 dias, que são anos. Por isso que é triste ver alguns pregadores por aí, futuristas, jogando esse período para o futuro, quando o texto é tão claro. Daniel, em paralelo com o Apocalipse, mostram que os 1260 anos já aconteceram. Eles estão compreendidos entre 538 a.C. a 1798 depois de Cristo. Então é um período aí de perseguição terrível, em que a igreja oficial matava, perseguia, prendia. E por isso que a besta de Apocalipse 13, a segunda besta, vai fazer uma imagem da primeira besta, concedendo-lhe de novo o poder estatal para perseguir, prender e matar. Isso vai se repetir. Então não podemos jogar esse período para o futuro, porque ele já se cumpriu. Na terceira batalha, Satanás perde, porque em 1798, essa besta recebe uma ferida mortal e perde os seus poderes. Claro que depois ela tem essa ferida curada, se restaura, voltará a perseguir, mas no fim ela vai ser destruída, derrotada. E finalmente, a quarta batalha que encontramos aqui em Apocalipse 12, ela está no verso 17, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher na Bíblia é a igreja, aqui no Apocalipse, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, aqueles que sobraram, os remanescentes. Quem são esses? Eu quero fazer parte deles. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o dom profético. Esse é o povo
A quarta batalha, então, João, ele começa o Apocalipse 13 com uma lupa, uma lente de aumento, ele amplia a quarta batalha. As 3 já foram passadas. Deus venceu, o povo de Deus venceu. Falta a quarta, que é a batalha do tempo do fim. O Apocalipse 13 amplia essa batalha. Mostra como vai ser terrível, sim, vai ser. Mas o povo de Deus tem uma garantia. E ela está no capítulo 14. E eu quero ler com você então, para encerrar, 3 versículos. Primeiro, os versos 6 e 7. A mensagem que o povo de Deus tem que dar. E depois, um verso que fala de vitória. Que mensagem esse remanescente fiel, esse povo que restou da igreja fiel ao longo da história, tem que dar ao mundo? Está aqui, 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse remanescente tem que pregar que o juízo de Deus está em processo. E que o Deus que tem que ser adorado é o Deus criador do universo, do céu, da terra, do mar. E aqui há uma apropriação fraseológica por parte de João do texto que está em Êxodo capítulo 20. Por que guardamos o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse povo tem que dizer ao mundo que o sábado do 7º dia é o memorial da criação. Que aqueles que o guardam não estão sendo legalistas, não estão sendo fundamentalistas, não, estão reconhecendo Deus como Criador, a quem temem, a quem respeitam, porque está na palavra isso, porque Deus mandou fazer isso. Esse é o povo que obedece à palavra de Deus. E a esse povo é dada a promessa do verso 1 do capítulo 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Depois ele vê uma grande multidão, junto com esse povo especial aqui. Os remidos terão na mente o caráter de Deus. O nome de Deus é o caráter de Deus. Eu louvo a Deus porque entre o capítulo 13 tem o 12 e o 14. O 12 fala de vitórias que Deus já operou. O 12 fala que Deus é vencedor e o povo que o segue vence com ele. E o 14 fala que nós estaremos de pé um dia diante do trono de Deus, vitoriosos para sempre. Você quer estar preparado para isso? Você quer estar pronto para esse grande dia, para vencer as bestas, vencer Satanás e ser vitorioso com Jesus? Eu quero encerrar com um texto de Ellen White, em que ela fala das 3 coisas que temos que fazer para estar prontos para o fim. Ela diz: o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é, primeiro, aguardar pacientemente. Não desanime, não desista, falta pouco. Segundo, vigiar atentamente, um olho na Bíblia o tempo todo e observando os sinais também que nos rodeiam. Não deixe para esses autores apenas perceber coisas que nós tínhamos que estar percebendo. E 3, trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse solene evento. Para estar preparados, temos que esperar com paciência, aguardar, vigiar atentamente e trabalhar fielmente. Dê estudos bíblicos. Mande uma mensagem, pregue em tempo e fora de tempo. Agora é o momento. As pessoas estão abertas para ouvir do Evangelho. Essa série A Profecia que eu estou apresentando no meu canal nasceu porque uma professora universitária me procurou e me perguntou: você tem alguma série sobre profecias para ateus, para agnósticos? Eu perguntei: mas por quê? Uma série bíblica? Sim, porque professores colegas meus estão me procurando e perguntando: o que está acontecendo com o mundo? Você tem algum material que a gente possa estudar? Aí nasceu a série. Vídeos curtos com abordagem para ateus, agnósticos, porque Deus está gritando com o seu megafone. Precisamos concluir a obra, precisamos entender o momento que estamos vivendo, precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Mas para isso, Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que ocupar o centro da sua existência. Sabe, o Apocalipse é como se fosse um grande spoiler. Ele já mostra o fim desde o começo. E ele afirma que no fim o Cordeiro vence. O Cordeiro vai vencer o dragão. As bestas serão destruídas e o povo de Deus vai vencer com ele. Você vai vencer, se ele for o primeiro em sua vida, desde já. Que Deus o ajude a entregar realmente o coração, a sua mente e todo o seu ser a Cristo, para que você esteja do lado vencedor. Vamos orar? Bom Deus e Pai, obrigado, porque na Tua palavra encontramos conforto, segurança e a certeza
de que se estivermos do teu lado, seremos também vencedores. Obrigado, Pai, porque nesse tempo de pandemia, de preocupações e incertezas no mundo, nós temos uma grande certeza. A certeza de que no fim, tudo dará certo. Porque lá no fim nós contemplamos pela fé a volta de Jesus. A segunda vinda literal de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bom, Pai, muitas pessoas nos acompanharam, milhares de pessoas nos acompanharam por meio das redes sociais, ouviram o apelo que foi feito aqui para entregar o coração a Ti, a mente a Ti. Senhor, aceita a nossa decisão, aceita a nossa entrega, perdoa os nossos pecados, restaura-nos e faze-nos instrumentos em Tuas mãos para alcançar outros perdidos, para que possam ter a mesma esperança que nós temos e que arde em nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz. Concede-nos um restante de sábado muito feliz e abençoado. Nós Te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.